Rapaz, eu estou emocionado. E olha que o Paulo nasceu bem mais cedo do que eu. Aleluia. Quantos anos de Logos, Paulo? 33 anos. Aí eu fico vendo os mais jovens assim, né? Estou entendendo, não estou entendendo. Né? Mas não sei se vocês repararam, essa geração é a geração que trocou o ético pelo estético. E no estético a supremacia é do exibicionismo. E não da produção cultural e nem do conteúdo. Então, a gente vê isso claramente nas letras da música dessa geração. Teteretê, teretê, teretê. Lepo, 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 lepo. Tataratatatatatatatatá. E são músicas extremamente de mercado. Elas fazem sucesso por um mês, 2. Depois ela some, nunca mais se ouve dela. Nunca mais. Graças a Deus. Os jovens dessa geração que não se renderam à estética e nem ao exibicionismo, o arquétipo maior do exibicionismo está aí, o Facebook, ostentação. Os que dessa geração conseguem ascendência e buscam conteúdo, aonde é que eles estão buscando conteúdo? Nas músicas dos seus pais. A Legião Urbana nunca vendeu tanto quanto agora. Nesse exato momento. Nem no tempo que a Legião Urbana existia. Os jovens dessa geração estão buscando músicas de conteúdo nas gerações de seus pais. Então, Paulo, dá para cantar até seu netinho te substituir, não é? Então fique tranquilo. E nós louvamos porque você pegue as letras do Logos, pegue as letras do Vencedores por Cristo. Vejam as suas letras. Bíblia purinha. Purinha. E quem é apaixonado pela palavra não tem como não se apaixonar por suas músicas, porque é a Bíblia cantada. Amém ou não amém? E faz bem demais para a alma, faz a gente refletir. Não mexe só com o nosso corpo, mexe com a nossa alma. Você vê, o Paulo está aí a vida inteira na estrada, não faz nada para levantar ninguém, ele só canta. Eu não tenho presença de palco nenhuma. Aí alguém, e a voz? Precisa de presença de palco? A plateia de um culto é composta por uma pessoa só. A plateia é composta por Jesus de Nazaré, amém ou não? Aleluia! Então, Jesus não se impressiona com performance. Eles não estão aqui cantando para vocês nem para mim, nós estamos cantando para Ele, o Senhor da igreja. Então não precisa de performance. E com performance, sem performance, porque Ele canta para Ele, vem abençoando gerações. Meus pais, a mim, minhas filhas, meus netos que virão, seus netos, essas músicas são eternas. É só dar o acorde e começar que todo mundo canta. É impressionante. E emociona mesmo. Ele falou, pô, estou arrepiado. Eu tinha acabado de falar, estou arrepiado aqui. E não tem nada de emocionalismo, não. É contato com uma história que não foi escrita, mas está sendo escrita. E que tem nos abençoado demais. Que Deus te dê vida longa. E te use para abençoar suas gerações. Seus netos te acompanhem, né? Seus filhos que muito obrigado pelo que você é para a igreja brasileira, em nome de Jesus. Bom, deixa eu dar uma lambada em vocês agora. Vamos a Gênesis capítulo 11. Brincadeira, é só uma palavra de reflexão. Essa palavra eu preguei na conferência Missão na Íntegra, no mês passado. Eu ainda não preguei na igreja, que eu deixei para pregar nessa data para a gente refletir. Hoje de manhã eu preguei uma palavra na qual eu falei sobre igreja e família. Falei da decadência da igreja e da decadência da família. E não pode ser diferente. Falei que vocês já sabem que a família nuclear já não é mais maioria no Brasil, segundo o IBGE. Pai, mãe e filhos já não são mais maioria, já estão... 49,9% das famílias brasileiras são compostas de pai, mãe e filhos de primeiro casamento. 50,1% já é de novos modelos familiares, famílias oriundas do fracasso de uma primeira experiência familiar.
E isso está acontecendo muito rápido, porque em 2010 nós éramos 66,2% de famílias nucleares no Brasil. Em 2013 já éramos 49,9%. Se isso for uma realidade numérica, em 20 anos nós não temos mais famílias nucleares no Brasil. A família está em franca decadência. Como a família é a célula máter da sociedade, e a igreja é um nicho da sociedade, se a família fracassa, a igreja fracassa. E a igreja tem fracassado. Porque ao mesmo passo em que aumenta o número de crentes no Brasil, junto com isso aumenta o número de assassinatos. 51 mil assassinatos por ano no Brasil. Aumenta o número de abortos. Aumenta o número de população carcerária. Aumenta o número de suicídios. Aumenta o número de depressivos. Aumenta o número de cânceres, que é, se não genético, se não genético, a materialização da angústia. Junto com o crescimento numérico da igreja brasileira, aumenta todos os índices de ausência de qualidade humana. Temos um dos piores índices do IDH do mundo. Embora tenhamos a maior igreja ou o maior país cristão do mundo. Então, de manhã, nós falamos para a nossa reflexão sobre igreja e família. Pega o DVD, domingo que vem já vai estar na cantina, você pode pegar e ouça aquela palavra. E hoje, da mesma forma, eu queria levá-los à reflexão a partir da experiência que o povo teve na Torre de Babel, a tão famosa Torre de Babel. Eu queria ler a história com os irmãos, mesmo assentados. Não vamos ficar em pé para ler essa palavra? Você descansa um pouquinho de estar sentado, depois você senta de novo. Vamos ficar em pé? Leiam comigo Gênesis 11, de 1 a 9. Deixa uma reflexão com os irmãos e depois a gente volta a adorar de novo. Gênesis 11. Quem já abriu, diga glória a Deus. Então vamos lá. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Só para situar você. O dilúvio tinha acontecido e do dilúvio até essa data passaram-se aproximadamente 300 anos. Então muitas gerações já habitavam a terra. Voltemos para o texto. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram. Disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: eia, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Terá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Desçamos, confundamos ali a linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, significa confusão. Porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre toda a face de toda a terra. Amém, amados? Vamos orar. Pai, fala conosco nessa hora. Porque não temos dúvida de que tu já nos ouvistes através da adoração. Então, para que haja um diálogo nessa noite, uma vez que já falamos contigo, fala conosco. Porque sair daqui sem que te ouçamos é sair daqui incompletos. Queremos a tua plenitude, portanto. Fala conosco, usa teu filho e dá-nos, como diria Isaías, ouvidos de discípulos, para que possamos ouvir, receber, entender e praticar, e que seja para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, amado. Então está aí a história da famosa Torre de Babel. Edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque o céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha que coisa interessante. Reflita comigo, minha igreja. Quando a gente analisa a proposta do povo,
Vamos construir uma cidade aqui. Nós estamos caminhando pela terra há muito tempo. Vamos fazer uma cidade para nós e vamos colocar uma torre bem alta. De tal forma alta que, se por acaso nos espalharmos, nos perdermos, ao olharmos para aquela torre, a gente então fique junto novamente. Vamos fazer um cantinho para nós, para a gente viver comunhão. Vamos estar juntos. Vamos fazer uma cidade e vamos perpetuar o nosso nome aqui. Vamos ficar mais juntinhos. Vamos trabalhar para que nós não nos separemos mais. Bom, partindo do princípio neotestamentário, ou seja, do ministério do Espírito Santo, produzir comunhão, a proposta do povo era uma proposta ruim ou uma proposta boa? O que vocês acham? Ruim ou boa? Boa. Qual era a proposta do povo? Comunhão. Vamos parar aqui, vamos ficar juntos, vamos construir uma cidade, vamos dar um nome para ela, vamos fazer célebre o nosso nome, e para que a gente não se perca, vamos construir uma torre bem alta. De modo que onde quer que nós estejamos, ou a gente vá, a gente olhando para a torre, a gente se reúna de novo. Bom, a proposta é comunhão, mas o intrigante nesse texto é que a comunhão proposta pelo povo é uma comunhão reprovada por Deus. Diz que Deus desceu à terra para ver o que o povo fazia e o Senhor disse assim: olha o que essa gente está fazendo. Eles estão querendo ficar juntinhos. Eles estão querendo fazer uma cidade, estão querendo perpetuar o seu nome. E aí Deus desce e o que Deus faz? Ele acaba com a comunhão. Ele acaba com a união. Ele acaba com a festa. Ele acaba com essa proposta aparentemente maravilhosa. Jesus acaba com a festa. Deus acaba com a festa, melhor dizendo. Ele desce para separar, ele desce para acabar. E o que ele faz? Ele separa a língua dos homens. Ninguém entendia mais ninguém. Ele produziu divisão, ele produziu cisma. Ele produziu ruptura. Engraçado, cisma, ruptura, divisão. Parece obra de quem? De Deus, não? Parece obra de quem? Do diabo. Uma coisa interessante, né? A comunhão é obra do Espírito Santo. A divisão é obra do diabo. Mas nesse episódio, a comunhão é reprovada por Deus e quem divide é Ele mesmo. Então, para a gente refletir, irmãos, nessa data tão importante, por que será que Babel foi reprovada por Deus? Por que será que essa ideia de permanecer junto, a ideia de comunhão nesse contexto foi reprovada por Deus? Existe um tipo de comunhão que Deus abomina? Existe um tipo de comunhão que Deus se sente agredido por ela? Existe algum tipo de ajuntamento do seu povo, ou seja, aquele povo para quem ele tem planos, que quando comunga, quando estão juntos, agride ao Senhor, de modo que faz com que ele se manifeste para acabar com isso? Sim, Babel é prova disso. Por que Babel foi reprovada? Por que a comunhão desse povo foi reprovada? Por duas razões. A primeira delas, porque a comunhão era produto de um afastamento histórico existencial por parte do povo. Parar e comungar não era uma obra espiritual. Era produto de um afastamento histórico existencial do povo. O povo estava se afastando existencialmente do seu propósito de vida, do seu propósito original, da missão que tinha com a história, do seu papel na história dos homens, na história da humanidade. Parar e comungar não era uma obra desejada por Deus, aquela comunhão era abominação, porque para ser desenvolvida, eles tinham que viver um afastamento histórico, eles tinham que fugir, sair da missão original. A ordem original qual era? Veja 9:1 do Gênesis, que diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, e o que mais? Enchei o quê? A terra. A proposta de Deus é: multipliquem-se, caminhem, encham a terra
inteira. Não há limite para o sonho que eu tenho para vocês. Sigam, não parem, vão adiante. A proposta original era multiplicar no caminho até que a terra toda fosse cheia. E o que o povo queria? O povo queria parar. O povo queria congregar, comungar. O povo queria, se esquecendo da terra e do compromisso com a história e com a missão, viver para si mesmo. Se a comunhão de um povo, ainda que de Deus, for essa autopreservação, se o desejo de um povo é viver para si mesmo, essa comunhão para Deus sempre será produto de uma desobediência clara, como foi lá do povo de Babel, e isso é produto de um afastamento histórico. E hoje, a pergunta que eu faço aos irmãos é a seguinte: qual é a marca mais contundente do evangelicalismo brasileiro? Paulo cantou agora sobre o evangelho. Responda para si ou para nós. Qual é a marca mais contundente da igreja odierna, de hoje? Ide ou vinde? Não ouvi? Vinde. A maioria de nós, ou nós cristãos, a maioria das igrejas, tem como missão principal o encher o lugar onde ele congrega. Trabalhamos quase sempre dentro desse lugar. Nosso serviço, dito prestado a Deus, é sempre em torno de um prédio, de uma geografia. Achamos que uma igreja é abençoada à proporção do número de gente que se coloca dentro desse lugar. Achamos que o que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, é essa história de estar paralisado, fincado, preservando o seu próprio nome, vivendo para si mesmo. Uma igreja que, plantada num determinado lugar, independente de que lugar seja esse, que não está inserida na história do bairro onde Deus a plantou. Uma comunidade cristã, uma comunidade de Deus, que não sabe o que acontece do outro lado da estrada. Uma comunidade que não conhece os índices de pobreza no bairro onde ela foi plantada. Uma comunidade que não conhece a realidade das pessoas para as quais foi levantada a servir. Uma igreja que vive em torno do seu umbigo. Quando é que um povo de Deus é reprovado por ele? Quando esse povo paralisa e vive para si mesmo. Quando essa igreja não é conhecida pela cidade onde ela está plantada, pelo bairro onde ela está plantada. Muitas vezes, se o é conhecida, é só pelo barulho que faz, incomodando os vizinhos, mas não pelo serviço. A igreja brasileira, me parece, se transformou nessa igreja que não prega mais o ide, mas prega o vinde. Todo o nosso esforço é para trazer gente para a igreja. Naquele lugarzinho onde nós transformamos muitas vezes no nosso clubinho existencial, no lugar onde a gente se sente tão bem, no lugar onde a gente é bem servido, no lugar onde a gente tem conforto. Mas a despeito de sermos e termos tudo isso, não estarmos inseridos na história da cidade, na história do bairro, na história da rua. A gente não conhece a necessidade de quem mora do outro lado da rua. A gente se transforma numa igreja completamente alienada da realidade do lugar onde Deus a plantou. O esforço da igreja hoje é quase todo para si mesma. Quase todo. E como eu já preguei aqui, temo que no Brasil, o cristianismo, portanto, ele tem se transformado só em mais uma religião. Mais uma. Dentre tantas. Quando, na verdade, Jesus não pensou em fundar uma religião em nenhum momento da sua história. O que ele pensava era um povo que ele chamaria de seu, que caminhando pelo caminho, pregaria o caminho em todos os que no caminho encontrasse, e no caminho fosse transformando a realidade por onde passou no nome de Jesus. Uma igreja que influenciasse. Uma igreja que fosse referência. Uma igreja que justificasse a própria existência. Temo que a igreja de Jesus se tenha transformado, portanto, só num lugar. Não seja mais uma comunidade de servos. Temo que o culto tenha se transformado tão somente no show. Show. E não num lugar onde a noiva comunga para adorar o noivo. Um lugar onde a gente celebra a nossa salvação
e a missão recebida e o privilégio de ser útil a Ele mesmo, que de nós Ele não precise nem um instante. Temo que santidade tenha se transformado num comportamento apenas. Porque para a igreja brasileira, para a maioria das igrejas, santo tem a ver com comportamento que desenvolve. Aí a gente acha que santidade tem a ver com estilo. Santidade tem a ver com cumprimento de saia. Santidade tem a ver com o veículo que usa. Santidade tem a ver com comportamentalismo. Como eu já preguei aqui há bem pouco tempo atrás, gente achando que é bom crente porque não fuma, não bebe, não cheira. Ora, a gente não fuma, não bebe, não cheira, não joga, não faz nada. Mas o islâmico também não faz. O Hare Krishna também não. O budista muito menos. O ateu de bom senso também não. Então a igreja de Jesus, ela não foi chamada para não fazer, ela foi chamada para fazer para a glória de Deus. Então nesses 49 anos, irmãos, nós celebramos não só o fato de estar 49 anos no caminho, mas eu celebro por causa da utilidade que a gente é para o bairro no qual a gente está plantado. Sabemos, somos uma igreja amada pelo lugar onde Deus nos plantou. Posso ouvir glória a Deus, amados? Nós adoramos a Deus porque Ele não nos permitiu perder contato com a nossa história. Esse texto me ensina que a comunhão que Deus quer de nós não é essa comunhão do ajuntamento. A comunhão que Deus quer de nós é a comunhão da missão. Que nós olhemos para o nosso chamado, para a nossa vocação e juntos a abracemos e continuemos, por quantos anos Ele nos permitir, nunca paralisados em torno de nós mesmos e satisfeitos com o que Ele fez conosco, mas sempre compartilhando o que Deus nos tem dado e fazendo isso com alegria, louvando o nome do Senhor. Porque se a comunhão é produto de um afastamento histórico existencial da parte da igreja, quando Deus desce para acabar com ela. Por que Deus reprovou Babel? Segundo, porque a comunhão era produto do estreitamento da cosmovisão do povo. A visão de mundo daquele povo se estreitou, se tornou míope. Quando é que o povo resolveu parar? Quando chegaram nas planícies de Babilônia. Como eram as planícies de Babilônia? Lugar de boa água e de terra extremamente fértil. 300 anos peregrinando. Quando chegaram em Babilônia, eles descobriram que se jogando na terra tudo dá. Descobriram água fresca. Descobriram o lugar do conforto. Deixaram de pensar em toda a terra, porque agora resolveram pensar só em si mesmos. Chegamos no lugar do nosso conforto. Estamos supridos. Estamos servidos. Estamos abençoados. Então, dane-se a terra. Dane-se os não alcançados. Dane-se quem não é conosco. Não me importa. Deus me abençoou. Deus nos prosperou. Então paremos aqui e edifiquemos uma cidade para nós. Bom, Deus desceu para acabar com a festa, porque é diferente do que se crê em grande parte da igreja brasileira. A prosperidade daquele povo foi o símbolo da sua reprovação por Deus. Por que Deus desceu para acabar? Porque o povo se sentiu próspero. O povo se sentiu abençoado. O povo se sentiu confortável. E Deus diz, esse conforto, essa prosperidade, é a prova de que eu os reprovo. Diferente de hoje, né? A famigerada teologia da prosperidade diz que abençoado não é quem tem. Quanto mais você tem, mais abençoado. Veja como Deus me abençoou. Por que você diz isso, irmão? Olha quanto eu tenho. Olha meus carros, minhas casas, a marca da minha roupa. Veja como me tornei famoso. Veja como fiquei importante. Veja como Deus me tem abençoado. Pois é, o seu conforto, o nosso conforto, a nossa fama, pode ser exatamente o símbolo de que Deus nos reprovou. E pode ser a certeza de que mais cedo ou mais tarde Ele desce para acabar com essa igreja. Por que eu digo que a cosmovisão mudou? Por que a visão de mundo mudou? Porque antes eles marchavam em direção ao infinito. E agora? Esquece o infinito, nós já estamos servidos.
Temos que rever a ideia de que a bênção de Deus nos traz sempre conforto. Conforto pode ser exatamente o sinal da nossa reprovação. Hoje, qual tem sido a postura do povo de Deus no mundo? Responda. Influenciar através do serviço para mudar a história? Ou a nossa postura é da autopreservação? Ou a gente se sente feliz porque está num tabernáculo lindo, porque a gente tem ar-condicionado, porque nós não temos necessidade de nada, porque quando eu cheguei aqui eu estava tão mal, agora eu estou tão bem, como Deus me tem abençoado nesse lugar, como Deus me tem honrado nesse lugar, como eu tenho aprendido nesse lugar. Vejam, 49 anos de bênção, 49 anos de superação, 49 anos de crescimento, como Deus nos tem abençoado. Pois é, quando eu olho para trás, minha igreja, eu vejo a bênção do Senhor, mas se nós paralisarmos aqui, pode ser que no futuro a bênção não esteja mais, exatamente por causa da prosperidade que Ele nos deu. Então, nosso desafio como igreja é não parar e gozar da bênção de Deus, mas continuar caminhando a compartilhar essa bênção no nome de Jesus. Catuca alguém e fala assim, ó, você não pode parar agora, irmão. Você está entendendo essa palavra, amém ou não? Diga assim, nós, a Igreja Betânia, não podemos parar agora. Profetiza, o melhor de Deus ainda está por vir. Aplauda Ele forte, louvado seja o seu nome. Aleluia. Olha o resumo do episódio da Torre de Babel. Na cabeça dos homens. Vamos fincar para sermos apenas para nós mesmos. Finquemos. Fiquemos aqui. E sejamos para nós apenas. Essa era a proposta do povo. Qual era a proposta do povo? Autopreservação. A causa que nós vamos advogar agora é a nossa, causa própria. E quando uma igreja vive para si mesma, sem se preocupar com a sua história, quando uma igreja advoga causa própria, essa igreja, ela não tem comunhão, ela vive um parasitismo disfarçado de comunhão. O ajuntamento não representa a comunhão, mas parasitismo. E eu acho que nós vivemos isso em grande escala no Brasil. Falamos de comunhão porque nós estamos juntos, confortavelmente. Mas nos afastamos da história e da vocação, que é atingir a terra inteira ou o Brasil inteiro. Nós não podemos paralisar, nós precisamos continuar. Na cabeça dos homens, vamos fincar para sermos apenas para nós mesmos. Na cabeça de Deus, é melhor não ser do que ser para si mesmo. É o que Deus disse quando desceu. Se vocês planejam ser para si mesmo, eu prefiro que vocês não sejam. Ele desce e acaba com a festa. Eu acho que isso justifica muitos ministérios. Acho que isso justifica muitos indivíduos que não têm recebido de Deus o que você me tem ouvido falar que há 20 anos. A bênção mais importante que o ser humano precisa, principalmente nos dias de hoje, a bênção da permanência. A bênção da longevidade. Pensa logo, os 33 anos na estrada. Esses caras viajam de ônibus. Quando ele fala, fomos ministrar no Acre, não pegou um ônibus, não foi de avião não, foi de ônibus. Rodando o Brasil para lá e para cá, o motorista lá. É o cantor. Até de avião para o Acre cansa, irmão. Imagina de ônibus. Eu não tenho a fé desse ônibus. Senhor, eu acho que eu perderia a visão de toda a terra, né? Porque... Nesses 33 anos, quantas bandas começaram e já sumiram do mapa? Quantos ministros famosos, poderosos, ricos apareceram e sumiram do mapa? Quantos começam pujantemente, gloriosamente, ungidamente e ficaram pelo caminho? Começaram com intensidade, mas não tinham longevidade. Tiveram a fé de Pedro. Muita fé, muita intensidade para pisar na água e andar como Jesus. Mas quando as circunstâncias bateram, ele tinha intensidade, mas não tinha longevidade. Começou a afundar. A intensidade do início não permaneceu no meio. E aí vive o que nós chamamos de processos
de interrupção existencial. São pessoas que começam um monte de projeto e não terminam nenhum deles. Começam o segundo processo, não terminam o segundo, nem o terceiro. Gente que está tentando permanecer com tanta força, com tanta boa vontade, mas não consegue permanecer em nada. Nós somos uma geração que eu chamo de geração dos projetos inacabados. Começa casamento, não consegue ficar até o fim. Amizades não vão até o fim. Não permanecem na igreja até o fim. Não permanecem no ministério até o fim. Nada é para sempre. Nada tem longevidade. É a geração das interrupções existenciais. Por que as interrupções são marcas dessa geração? Talvez porque nós vivamos o mesmo espírito de Babel, vivemos para nós mesmos. O nosso mundo se tornou, como eu tenho dito, do tamanho do nosso umbigo. Nós queremos preservar o nosso nome, nós pensamos no nosso conforto, nós pensamos no que Deus pode fazer para mim, mas não temos como projeto compartilhar o que Deus fez para mim com o outro. Na cabeça do povo, finquemos e sejamos para nós. Na cabeça de Deus, é melhor não ser do que ser para si mesmo. Deus desce e acaba com a festa. Como que prevalece? É a vontade de Deus quando há choque de vontades? O povo quer fincar e ficar. Deus quer que o povo continue a andar. Choque de vontades entre Deus e o seu povo. Ora, quando há esse choque de vontade, a igreja passou então a viver uma crise de identidade. Porque a igreja existe para fazer a vontade de Deus. Diga assim, a igreja existe para fazer a vontade de Deus. É para isso que a gente existe. Para cumprir a missão do Cristo, que é o nosso cabeça. Se a igreja entra em choque com a vontade de Deus, ela está em crise existencial. Ela se deformou. Se essa igreja está em crise existencial, ela não é mais igreja. Se não é igreja, não precisa de Deus. Está entregue à sua própria sorte. Quem lida com a sorte, se encontra com azar. E nós vemos ministérios, irmãos, mais matando gente do que salvando. Estava lá em São Paulo ontem, conversei com muita gente, com um pastor, antes de eu ministrar, ele disse, pastor, eu tenho acompanhado o senhor há tantos anos, o senhor tem sido um oásis no deserto para a minha vida. Pastor, ele foi de uma cidade vizinha para me ouvir, e nós sentamos antes do culto, ele queria tirar uma foto, todas essas coisas. Ele sentou, me abraçou e disse assim, rapaz, eu estou emocionado do teu lado. Ele começou a contar a história ministerial dele. Tem câncer, fez cirurgia, ele está careca. E ele diz, a minha igreja quase me mata. Na igreja eu perdi minha família. Perdi minha esposa. Perdi meus filhos. E quase perco minha vida por causa da doença. Eu adoeci. Eu quase enlouqueci. Mas eu sei também que adoeci gente, que machuquei gente, que feri gente. E hoje você faz o quê? Está longe da igreja, está longe de tudo. Dirige um táxi. Essa história eu ouço no país inteiro. O poder adoecedor que a igreja tem, e que na verdade só tem quando está longe do projeto de Deus. Quando vive essa crise existencial. A gente briga por poder, por cargo, promoção, porque a gente abandonou a missão. Porque quem está ocupado servindo não tem tempo para se meter na vida do outro. Quem não perdeu a visão de mundo, de reino, do a ser alcançado, não se corrompe pelo conforto do aqui e do agora. Se a igreja vive crise de identidade, então ela não precisa mais de Deus. E quando Deus desce, não desce para abençoar, Deus desce para desfazer. Deus desce para matar, roubar e destruir. Deus deixa de ser Senhor e passa a ser o diabo dessa igreja. É Deus quem vai dizer, pastor, você não vai mais falar a língua da sua igreja. Igreja, você não vai mais falar a língua do pastor. Vou dividir a língua de vocês.
E mais, vocês não vão falar mais a língua um do outro. Eu vou separar vocês. O diálogo vai ser impossível. Se não há diálogo, o que há é guerra. E a gente diz, meu Deus, o diabo se levantou contra a igreja. Pode não ter sido o diabo, pode ter sido o Deus dela. E quando é que Deus se torna o diabo da sua igreja? Quando a sua igreja, no conforto adquirido pela história e pela bênção de Deus, paralisa. Quando a igreja fica e vive para si mesmo. Quando a igreja agora é igreja só de uma denominação. Ah, nós somos batistas. E os assembleanos morram. E os presbiterianos, primos. E os não crentes querem se converter, venham à igreja domingo no culto das 8. Porque se não vier à igreja no culto das 8, vão todo mundo para o inferno também. E nós, pior, nos achamos excelentes crentes. Minha igreja, eu não sei se você, como eu, acredito que sim, quando olha para a sua história, eu olho para a minha história com muita gratidão e digo, Deus, não há dúvida, tu estivestes presentes na história da nossa igreja de forma muito poderosa. E eu me orgulho demais dessa história. Mas só que no presente eu olho para a história com gratidão e como referência, e depois eu esqueço dela. E olho para o futuro e digo, há muita terra a ser alcançada no nome de Jesus. E eu digo ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós somos o mesmo, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. E aí a história não é interrompida. Porque a gente não parou para curtir o nosso próprio conforto. No texto, aprendemos que para Deus é melhor a divisão do que a apostasia. E a apostasia para Deus não é só o abandono da fé. A apostasia para Deus é o abandono da missão. Portanto, uma igreja não morre quando ela para de se reunir. Uma igreja morre quando ela para de servir. Sua igreja serve a sua comunidade? Não. Então sua igreja é morta, mesmo tendo culto todo domingo. Sua igreja faz diferença no seu bairro, na sua cidade? Não. Então sua igreja é morta, mesmo tendo show com cantores famosos todo domingo. E é possível que o conforto e a riqueza e a fama da igreja seja o arquétipo da reprovação de Deus para ela. Porque ela apostatou, e apostasia para Deus não é o abandono só da fé, é o abandono da missão. O ajuntamento é uma ofensa para Deus. Se para que nos reunirmos, se para reunirmos nós temos que abandonar a missão. E é isso que eu espero para nós nos próximos anos. Que nós não nos esqueçamos de onde viemos, mas que a gente não se esqueça de quem a gente ainda não alcançou. Porque se assim for, Deus continua conosco na história, nos abençoando hoje no nome de Jesus. Mas vamos imaginar que, como igreja, então, queremos de fato não viver essa crise existencial. Deus, nós não queremos olhar para o passado e ficar celebrando. Nós não queremos dizer, olha, os nossos pais, nossos antepassados. Não, Senhor, nós não queremos escapar da nossa... Não, Senhor. Nós não queremos paralisar, nós não queremos ficar aqui curtindo o conforto, nós não queremos dizer aqui o quanto nós temos e quanto somos, nós não queremos ficar aqui glorificando o nosso próprio nome, nós não queremos ter o Senhor da igreja como destruidor dela, nós não queremos isso nunca na nossa história. Ora, se nós não queremos viver isso, não é? E então nós temos que servir a nossa geração, temos que servir ao homem da nossa geração. Temos que servir ao homem de 2014. Temos que servir ao homem do século 21. E para a gente servir a nossa geração, o que de cara a gente precisa? Conhecer as suas necessidades. Porque se a gente não conhece a necessidade de quem está lá fora, ou seja, aquelas ovelhas que são de Deus, mas que não são desse aprisco, a gente vai ficar daqui de dentro pregando uma mensagem que não tem absolutamente nada a ver com a necessidade dele. Eu sou criado numa geração que desde Billy Graham, quando esteve no Brasil, se eu não me engano, em 1964 pela primeira vez, 64, né? 74.
Maracanã lotado. E eu, molequinho, com Adão Barreto lá. A campanha de Billy Graham era: Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a resposta. Varreu o Brasil. Todas as vertentes do evangelicalismo brasileiro: Jesus Cristo é a resposta, Jesus Cristo é a resposta, Jesus Cristo é a resposta, Jesus Cristo é a resposta. Eu me lembro claramente, cresci, cara, ouvindo Jesus Cristo é a resposta, Jesus Cristo é a resposta, Jesus Cristo é a resposta. Uma vez aqui, já na nossa igreja, no iniciozinho, eu pregando, Jesus Cristo é a resposta, alguém me para e pergunta assim: pastor, qual é a pergunta? Verdade. Qual é a pergunta? Aí a gente generaliza: não, é Jesus a resposta para tudo. É, pastor, 2 mais 2, Jesus. Qual é a resposta? Se uma igreja se afasta historicamente da sua geração, ela corre o risco de se tornar obsoleta. Porque ela vai dar respostas para perguntas que não estão sendo feitas. A nossa reação histórico-existencial vai ser sempre a proporção das nossas necessidades. Por exemplo, no início da nossa história aqui, vivemos o que a maioria das igrejas, principalmente as históricas, vivem até hoje: crise geracional. Botar um negócio desse aqui na igreja, irmão, isso aqui é criação do diabo. E o baterista é o seu demônio. Aí, os cânticos entrando na igreja, aí os velhos querendo o inário cristão, como é o nome? O cantor cristão. E fica esses choques. Quando cantava cantor cristão, aí os velhinhos alegravam, mas os jovens: queremos música nova, queremos logos. Revolucionário naquela época, né? Queremos vencedores por Cristo, queremos e tal. Rebanhão, rebanhão quando apareceu, meu irmão, minha vida aqui era muito louca. Só faltei correr atrás de avião. Meu irmão, a loucura. Paulo César, Graça e Paz, quem se lembra? Famoso no rádio. E os velhos ficavam doidos, mano. E a juventude seguindo Paulo César e o rebanhão. E um negócio de maluco. E a gente vivendo essa crise geracional. E quando botavam uma canção, botavam um contrabaixo. Era uma coisa de louco. Uma brigaiada danada. E os velhos peitavam o pastor porque e os jovens peitavam o pastor. O pastor tinha que agradar gregos e baianos. E não conseguia agradar gregos e baianos. E o pastor ficava maluco. E vivemos isso aqui também. Ouvir coisas como cantando essa música. Uma música que nós cantamos aqui. É bastante para mim. Da ré aí. É bastante para mim a sua graça. Receber a salvação e o seu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a sua graça. A sua graça é melhor que a vida. A sua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei em teu nome. Minhas mãos levantarei. As minhas mãos. As minhas mãos eu levantarei. As minhas mãos eu levantarei. Meus lábios te louvam e assim bendirei em teu nome. Minhas mãos levantarei. Aplauda ele forte, ele é digno. Pois é, quando músicas assim apareceu com palmas na igreja. Aí eu vi assim: Paulo, os fundadores da igreja estão se revolvendo no túmulo, ouvindo heresia dessa.
Aí eu falei para uma velhinha, Deus não é Deus de mortos. Morram de novo no túmulo. Crise, até que um dia, depois de 7 anos, eu adoeci. Igreja com 50 e poucos membros, falida. Reuni os velhos da igreja e perguntei aos velhos da igreja, quantos de vocês têm netos na igreja? Porque a igreja era geriátrica. Quantos de vocês têm netos na igreja? Naquela época ninguém tinha neto na igreja. Perguntei para eles, vocês vão para o céu em paz, sabendo que seus netos vão para o inferno? Me deixa essa igreja para o neto de vocês. Vamos construir uma igreja onde os filhos e os netos de vocês tenham prazer em estar. E nós, pastor, celebre no neto. Aí eu lembro do irmão e falei, eu estou dentro. Quero meu neto na igreja. Foi um start. Porque a gente, durante muitos anos, quase a metade dos anos da igreja, fomos igreja só para nós. Para o nosso mundinho. Para nós que estamos aqui. E a história, e a nação, e a cidade. E os índices de pobreza, e as injustiças, e as mortes, e os suicidas. A igreja não tem nada a ver com isso. Vamos ficar aqui dentro discutindo se tem bateria ou não? Cumprimento de saia. Vamos nos tornar essa idiotice existencial? Esse parasitismo disfarçado de comunhão e de igreja? Se assim é, continuaremos a ser igreja, mas sem a bênção do Senhor dela. Vamos viver o que a gente chama de a teologia da manutenção. Manutenir o feito dos nossos antepassados, que nos legaram uma igreja abençoada, mas as próximas gerações não terão de nós legado algum. Então a minha ambição, meu desejo, meu sonho para a nossa igreja é que os que nos sucederem recebam de nós uma igreja pujante, recebam de nós uma igreja visionária, uma igreja que marcou, que tatuou a sua geração. Uma igreja que ouviu falar de um povo que impactou com a glória de Deus a sua geração no nome de Jesus. Eu não quero que os meus filhos recebam como legado os feitos dos meus pais. Como que se eu não tivesse passado pela história. Eu estou recebendo a igreja que meu avô construiu. Meu pai foi um inútil. Meu pai foi alguém para quem Deus desceu e acabou com a história dele, porque viveu para si mesmo. Teu pai foi um parasita, que não repetiu o feito dos seus avós, que construíram uma igreja abençoada. Nós precisamos conhecer a nossa geração. E eu quero dar a vocês já sabem disso, quero dar uma necessidade, que nem parece ser evangelho dessa geração. Eu vou chamar essa geração, tem necessidade do que eu chamo de individuação. Fala, individuação. Não é individualismo. Individualismo, nós já somos mestres nisso. E o individualismo é a causa de toda desgraça na igreja. Cada um vivendo para si mesmo. Individuação não é o mesmo individualismo. O conceito de individuação foi criado por Jung. Jung foi o sujeito que criou a psicologia analítica. E foi da sua psicologia analítica que ele tirou individuação. O que é individuação? Descrita por ele, é o processo através do qual o ser humano, preste atenção, evolui de um estado infantil de identificação para um estado de maior diferenciação, que implica numa ampliação da consciência. Ele sai do infantilismo, porque ele amadurece, e ele então se percebe como tal. E através desse processo, o indivíduo, olha só, identifica-se menos com as condutas e valores encorajados pelo meio. Ele vai se desidentificando com o meio, com o comportamento deles, com os valores deles, com as condutas deles.
Ele vai deixar de ser refém do todo, individuação. Ele está no meio da massa, mas não se torna um produto dela. Ele está nela, mas não se transforma num com ela. Do meio daquele inconsciente coletivo, ele consegue consciência, individuação. E o que ele vai fazer? Então, ele vai se identificar com as orientações que emanam do si mesmo, ou seja, da sua própria consciência. O resumo é o seguinte: individuação é ser Maria, mas que não vai com as outras. Individuação é personalidade, é coragem para ser quem se é e mais, capacidade para ser. É eu caminhar numa geração perdida, corrompida, apostatada, mamonificada, coisificada. Uma geração aparente, como diria Bauman, líquida. Uma geração sem consistência, pobre, medíocre. E a despeito do meio, eu consiga transcendê-la e continuar fixo no alvo que é Jesus. Continuar servo de Deus, sem corromper a minha essência, envolvido com a minha geração no sentido de influenciá-la e transformá-la. É ser no mundo sem me tornar mundano. O que essa geração precisa é de caráter. É o que me parece os crentes de hoje não têm. Porque a maioria dos crentes é um na igreja, porque está com os crentes. Mas é outro no mundo quando estão com os mundanos. Ele vai se adaptando aos comportamentos das tribos por onde passa. Ele vai virando um ser híbrido. Ele vai virando um ser coletivo. Ele vai passando por tantas confusões. Ele vai passando por tantas fusões. Ele vai passando pela junção com tantos eus que chega uma hora que ele já não sabe mais quem ele é. Nem para Deus, nem para si. Para que uma igreja existe, então? Para ensinar o Filho de Deus como um Filho de Deus é. A igreja não existe para controlar nada, para exercer poder sobre nada, para proibir de nada. Para chafurdar o povo de usos e costumes, de senões e não se podes. Não é revelar pela palavra o que é ser de Deus no mundo. Porque nós não temos como ser para Deus em outro lugar, senão no mundo. Como eu preguei de manhã, a igreja não é um campo de refugiados do mundo, mas é uma escola que capacita a gente para transformá-lo. Igreja é a escola de Deus. A igreja é detentora da pedagogia de Deus, ensinando gente a ser gente como gente tem que ser. E gente tem que ser para a glória de Deus. Então, igreja não é um clubinho onde o pastor manda e as ovelhas obedecem. Não é um lugarzinho que a gente vem para fingir que está servindo a Deus só porque agora usa terno e gravata. Só porque a irmã não raspa mais a perna, nem o sovaco. É o lugar onde a nossa humanidade é restaurada, porque a humanidade foi corrompida pelo pecado. E porque a gente veio de lá, Deus criou uma arca. De modo que agora fora da arca, vamos lembrar, para quem nunca esteve lá, que existe um Deus e que o dilúvio pelo qual ele passa, independente de que natureza seja, é um dilúvio sobre o qual existe um Deus que pode dominá-lo, transformá-lo, que Deus tem poder para construir arcas até hoje no nome de Jesus. Agora, quando a igreja se retira para si mesma e vê tanta gente morrendo afogada nas suas dores, nas suas angústias, nas suas ausências de vida, uma igreja curtindo o seu conforto, é uma igreja reprovada por Deus. Eu não quero ser pastor da igreja assim nunca. Se um dia a nossa grandeza, esse número exacerbado de gente que nós temos, for só um número exacerbado de gente inútil, eu prefiro que Deus acabe com tudo e a gente começa tudo de novo com mais 30. A gente começa com mais 12, começa nós dois de novo. Mas eu acho que Deus não vai fazer isso porque a gente está completamente linkado na nossa história. E a gente sabe que a gente pode fazer muito mais para a glória de Deus, amém, amado?
Deus nos tem dado graça demais. Deus nos tem dado visão. Deus nos tem dado sonho. Deus nos tem dado simplicidade. A gente não é corrompido pelo que Deus dá. A gente não é possuído pelo que a gente possui. Deus nos tem dado essa graça. E a gente tem atraído tanta gente boa. Nós precisamos alcançar a nossa geração e desenvolver a capacidade de saber ler as suas necessidades. E o Evangelho é capaz de gerar isso que eu chamei de individuação. De fazer com que você, independente de quem você seja, e a despeito da geração e da geografia na qual você viva, Deus tem o poder de tirar você do meio dessa desgraça e encher a tua vida de graça e de significância no nome de Jesus. Ele tem poder para isso. Agora, como é que eles saberão disso? Olhando para nós como testemunhas. Então, meu irmão da Igreja Batista Betânia, quando você está no mundão, sendo mundano, você só está afastando os do mundo da graça de Jesus. Você só está impedindo que eles acreditem que existe um Deus que constrói arcas ainda hoje. Quando você se confunde com eles, você está roubando dele o direito de viver o que você viveu. E é possível que Deus vire o seu diabo. E a interrupção existencial te alcance. E você morra antes da morte chegar. Diante do exposto do texto, para a gente terminar, quero ouvir o Logos mais um pouquinho. Quem quer ouvir mais o Logos aí? Então. Depois ele vem com a anestesia da facada que eu estou dando. Qual é a maior necessidade da igreja contemporânea? É uma. Resgatar a dimensão peregrina do nosso DNA. Ide por toda a terra. Prega, ensina, batiza, ide. A igreja é peregrina, ela não pode se plantar em lugar nenhum. O lugar onde a gente se reúne é só um lugar para a gente se ver como família. É o lugar do encontro da noite. Mas depois a gente volta para a estrada. O poder da igreja não está no ajuntamento, está no esquartejamento dela. Aqui está o corpo reunido, não está? Quando acaba o culto, a gente se esquarteja. Vai um pedacinho do corpo a cada lado. É nesse poder do esquartejamento, ou seja, claro, que o seu poder é exercido. Precisamos resgatar essa dimensão peregrina, isso é, voltar para o caminho. Voltar para as origens, encher a terra, resgatar o sentido primeiro do Evangelho, que é ide, não vinde. Isso é a nossa missão. Não é trazer pessoas a esse lugar, é levar gente desse lugar a todas as pessoas. Entrar para adorar, mas sair para servir. A igreja brasileira precisa resgatar isso. Somos a comunidade do caminho, no caminho, pregando o caminho. Jesus não é o lugar onde a gente chega, é o meio pelo qual a gente vai. Por isso que ele diz que eu sou o caminho. Eu sou o jeito de ir, eu não sou o destino. Então quem se encontrou com Jesus não chegou lá, achou o caminho. E qual é o caminho de Jesus? O caminho de Jesus é o caminho de um homem a outro homem. O caminho de Jesus é entre o que tem pão e o faminto. Entre o que tem sede e água. Entre o que tem vida e o que está diante da morte. Então Jesus não é o porto onde a igreja chega, é o caminho pelo qual ela vai. Nós precisamos resgatar isso como igreja brasileira. Somos a comunidade do caminho, no caminho, pregando o caminho. O Jesus que essa geração precisa conhecer não é o Jesus dos templos. O Jesus das torres. O Jesus babilesco. O Jesus que essa geração precisa é o Jesus do caminho. É o Jesus que tem cheiro, o Jesus que tem cor, o Jesus que é palpável, o Jesus que sente, o Jesus que pulsa, o Jesus que chora, o Jesus que sua, o Jesus que é gente. E onde é que eles vão achar Jesus? Em mim e você. Ninguém precisa vir ao templo para conhecer Jesus se a igreja vive Jesus no caminho. E por que temos tanta dificuldade como igreja brasileira de fazer isso? Eu digo para você,
Nossa dificuldade é porque nós construímos muitas torres. Tem a torre dos batistas, a torre dos assembleanos, a torre dos presbiterianos, a torre da Universal, a torre dos. Estamos cada um preservando o seu próprio nome e achando que estamos abafando. Por isso, nunca na história do Brasil as instituições religiosas viveram tamanha crise. Todas falindo. Porque se a gente vive para preservar o nome, nós temos Deus como inimigo. Precisamos resgatar a dimensão peregrina do nosso DNA. E qual o risco se isso não acontecer? Seremos uma igreja inútil, continuaremos sal, mas insípido, correndo o risco de ouvir de nosso Senhor o que ele diz em 5,13 de Mateus: vós sois o sal da terra. Identidade. Quem acha identidade encontra a missão. A missão do sal não. E sabendo qual a sua missão, é possível que vocês não salguem. Vocês são livres para desobedecer. Por isso que ele disse: o sal não salgar. Vós sois sal, sabem? Mas ele está dizendo: se desobedecer, não salgar. Ele diz para a sua igreja: vocês não prestam para mais nada, a não ser para ser jogado aqui. Nós somos pisados pelos homens, não é pelo diabo não. Isso não tem a ver com soteriologia, com salvação. Se foi transformado sal, se encontrou com Jesus, fica tranquilo, pode morrer, você vai para o céu. Mas se você não salga, enquanto não morre e vai para o céu, vive o inferno. Com Jesus a gente está pronto para morrer, não para viver ainda. A vida só encontra sentido no caminho, no cumprimento da missão. Então você tem Jesus, irmão, morra e vai para o céu. Mas se você não salga, não é útil, vai viver o inferno. Não conhece a Deus, vive uma vida sem significância. Uma vida voltada para si mesmo, epidérmica, sensitiva. Como a gente diz, genitocêntrica. Única fonte de prazer é o órgão genital. Tira isso, não sobra mais nada nessa geração. É uma forma desgraçada de ser e existir. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para servir aquele que disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Vida abundante. Não é abundância de coisas, mas de vida. Vida vivida com abundância até o fim da vida. Tá? Nunca antes disso. Vida abundante. Essa é a nossa esperança. Se a gente não salgar, a gente guarde. A minha esperança e oração, igreja do meu coração, é que nossa comunhão se transforme, mas pela percepção profunda de quem somos nele. Eu sei que somos nele. Nessa percepção profunda de quem somos nele, é que eu sonho comunhão. E também pelo profundo senso de missão em misericórdia, porque a gente só pode servir em misericórdia, portanto sem juízo, sem perguntar se merece, se não merece, se é homem, se é gay, se é preto, se é branco, se é batista ou não é batista, se é alto, não interessa. É misericórdia a favor de qualquer ser vivo. Se é vivo, é criatura de Deus e merece a nossa misericórdia, o nosso amor. É alvo da igreja. Então, eu sonho comunhão nisso, e que por causa disso, vejamos Deus descer sim para nós. Mas não como fez em Babel, mas como fez no Pentecostes. Porque se em Babel encontramos o símbolo do divórcio de Deus com o seu povo, no Pentecostes encontramos o símbolo da reconciliação de Deus com o seu povo. No Pentecostes, no Babel, ele desce e unifica. E desde o Pentecostes, sua igreja plantada no caminho, pena ser vivida. Que Deus desça para nós. Desce, Senhor. Mas na proporção do Pentecostes. Símbolo da reconciliação do Senhor com a sua igreja. Que Betânia. Aleluia. Vamos ficar em pé. A banda pode tomar lugar. Nós vamos encerrar cantando com o ministério.